Muitos dos seus problemas no trabalho seriam resolvidos ou sequer aconteceriam se você tivesse uma comunicação clara, sucinta e madura. Na verdade, tem gente que acredita porque tá sentindo muito, tendo um monte de sentimentos, que tem uma licença para ser confuso na hora de colocar esses sentimentos para fora. Acham que pode despejar nos outros, tudo assim, sem filtro, sem pensar no outro e ainda chamando no final de sinceridade. Mas no mundo real e especialmente no trabalho, ninguém tem tempo para decifrar o que você quis dizer, apenas o que você disse. Ou então, se você não consegue comunicar o que você sente, o que você está precisando, o que você espera, você vai acabar engolindo coisas demais e deixa eu te dar um spoiler. Vai explodir na hora mais errada possível e vai ficar com dar essa impressão de que você é alguém que não sabe se colocar. É sobre ser claro na sua comunicação. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Como amadurecer a sua comunicação, como aprender a falar os seus incômodos de uma forma que não vire uma tragédia grega, uma novela mexicana, e desenvolver a habilidade mais valiosa de quem quer subir na carreira e na vida e relacionamentos, que é a capacidade de síntese. Sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho do autoconhecimento de uma forma leve, de uma forma direta, às vezes com amor, às vezes eu te dou um chacoalhão, mas tudo para facilitar a tua vida adulta, deixar ela de um jeitinho mais fácil. Meu nome é Andréia Chociai. Lá no meu Instagram e no meu TikTok, @AndreiaChociai, vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim e também ter acesso a conteúdos sobre autodesenvolvimento, vida adulta e tudo mais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também no YouTube, porque agora somos YouTubers. Então você se inscreva no canal para ter acesso também a esse conteúdo além do podcast. E nessa semana eu abri uma caixinha lá no meu Instagram para dar uma mini consultoria, sabe? Aquela pergunta curta e uma resposta mais direto possível. E se encheram de perguntas sobre como que eu me comunico, eu não tô sabendo me impor, eu não tô sabendo como me colocar, eu tô incomodada com o chefe, meu líder não sei o quê, e eu não sei falar. E ali eu vi um problema que eu tive em grande parte da minha vida, no trabalho principalmente. Eu acho que nas relações eu era um pouco mais clara, eu acho que talvez um pouco mais aberta. Mas no trabalho eu confesso pra vocês que foi um desafio muito grande eu me comunicar, tá? Pra quem cresceu tendo que aguenta e engole o choro, a gente costuma guardar, sabe? A gente costuma deixar pra gente, tirar nossas próprias conclusões e tentar resolver. Sabe como é que é? A gente já falou disso em outros episódios. Mas antes de eu entrar totalmente neste tema, eu quero avisar vocês viram que eu estou linda aqui, porque é aniversário nessa semana de Dona Insider. Vou falar de Insider aqui, porque a Insider acredita nesse podcast desde que ele começou, tá sempre aqui com a gente. Então, eu sempre falo que uma marca, quando ela apoia um sonho, um projeto, ela tá estampada aqui no meu coração. E é aniversário deles essa semana e a gente entrou naquela coisa do o aniversário é deles e quem ganha o presente é a gente, por quê? Se você somar com o nosso cupom ADULTA mais os descontos que estão no site, você pode chegar até 30% de desconto. E aí hoje eu vim mostrar uma das minhas escolhas Insider, porque vocês já conhecem a Tech Shirt, conheceram em alguns episódios atrás a camisa Future Form, já conheceram a High Neck, mas este aqui, que é o The Perfect Top, e é perfect mesmo, esse aqui é aquele meu coringão. Vocês sabem que antigamente tinha uma regatinha de suplex, que era pretinha, básica, assim, que todo mundo queria ter. E eu queria ter, na verdade, de todas as cores. Era uma regatinha, assim, bem basiquinha preta, ela tinha só uma alça um pouco mais larga. E aí era meio que coringa. Usava como segunda peça, usava com tudo, pra sair, pra ir pra faculdade na época. Eu nem sei mais se essa marca existe, inclusive. E o The Perfect Top, ele tomou a vez aquela blusa de alcinha básica coringa, que eu posso colocar com uma camisa, que eu uso pra ir do trabalho até sair com ele.
Ele é feito com esse tecido. Se vocês pegarem, ele é um tecido meio geladinho, assim. E ele é... A sensação dele é o naked feel. É pra você sentir que você está pelado. E uma das coisas que eu mais gosto também nele é que ele tem essa alcinha, ele é bem estruturado e ele tem um sutiã interno. Então ele tem bojo aqui, que ele pode ser removível ou não. E esse sutiã, ele tem uma, assim, de leve a média sustentação com forro duplo. Além disso, é extremamente leve e macio, seca super rápido porque tem poliamida na composição, não amassa, tem filtro UV 50 com cores vivas, então eu tô aqui com preto, mas tem branco, tem bege, que não desbotam com o tempo, assim como a Tech Shirt e todos os tecidos da Insider. E aí no site você pode comprar uma unidade do The Perfect Top, ou você pode comprar um kit que vem 3 com outras cores ou da mesma cor, que aí vai sair no kit com 3, vai sair quase, um pouco mais de R$10 mais barato a unidade se você comprar através do kit. Então, bora aproveitar esse big aniversário de Dona Insider. Lembrando que quando você acessa Insider, quando você compra, quando você usa o cupom ADULTA, quando você clica no link que tá aqui nesse episódio, você ajuda com que este podcast continue existindo. Então, primeiro eu vou contextualizar para ver se você se encaixa aqui de alguns probleminhas mais comuns que a gente pode ter na nossa carreira, tá? Eu vou falar aqui de comunicação, bem voltado à carreira, porque essa foi uma dúvida, assim, massacrante nas caixinhas. E eu quero trazer mais para vocês temas sobre o trabalho, porque eu percebi que vocês estão precisando de ajuda. Eu vi que, assim, cara, esse é um tema que eu preciso abordar mais, trazer mais para eles terem uma rotina, uma vivência e um amadurecimento no trabalho também. Então existem, assim, ao meu ver, 2 problemas mais graves na comunicação mais voltada para o trabalho, mas você também pode aplicar a qualquer área da sua vida. Né? Primeiro problema que eu tinha. Tá? Essa Andréia que cresceu tendo que engolir o choro, engole o choro. Essa Andréia que cresceu sem ter um porto seguro do tipo, eu tô com medo, com receio de alguma coisa que tá acontecendo comigo lá na escola e não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Eu não sentia confiança em ninguém pra me dar uma orientação, pra me escutar. Essa Andréia cresce e vai pro mercado de trabalho pensando, horas, eu tenho que guardar tudo pra mim, me resolver, me entender, fazer a minha interpretação, tá? Então, quando eu comecei no mercado de trabalho, eu falei, não posso falar muito, até porque eu, colérica que sou, já tenho um jeito meio reto, direto e duro demais para falar. Então, quando acontecia algo, então, por exemplo, um exemplo. Uma das coisas que eu mais odeio no mercado de trabalho, assim, que me mata, é o microgerenciamento, tá? O que é o microgerenciamento? Então, chegava lá o Antônio. Então, o Antônio chegou pra mim e falou assim, Andréia, olha, você tem este projeto aqui desta casa pra você me entregar até o dia, hoje é 17? Até o dia 17 de maio. Você tem um mês pra fazer o projeto dessa casa. Chegava, Rogério, tá, um mês, tá, fechamos em um mês, beleza. E eis que todos os dias, Rogério dava um jeito de me perguntar algo sobre o projeto. Então a gente tava tomando um cafezinho ali, conversando assim, 3, 4 dias depois, o Rogério mandava, e aquele projeto? Como é que estamos com aquele projeto? Tá andando? Ah, tá andando, tá, beleza. Passava mais uns 2 dias, eis que Rogério soltava aquela, hein? Se você precisar de ajuda com aquele projeto que eu te passei, eu tô aqui. É só me perguntar, é só falar comigo, tá? Aí passava mais uma semana e 2 semanas e Rogério sempre, estou aqui, como é que estamos? Tá em que parte? Tem alguma dúvida? Então, Rogério estava microgerenciando. Ele não conseguia passar para mim e fazer aquela entrega total. Isso me matava. Porque, para mim, Andréia, eu estava ouvindo essa fala de Rogério por não perguntar
estava eu guardando estas falas e fazendo a minha própria interpretação. Ora, eu cresci num ambiente onde eu tinha que o tempo inteiro interpretar expressões faciais e jeito de falar das pessoas ali da minha casa para ver se, posso chegar, tá puta da vida, tá de cara, entende, né? Então eu tirava as minhas próprias conclusões, tá? E aí, por medo de parecer grossa, de perguntar para Rogério, você não me deu um prazo até 17 de maio? O que você tá me perguntando? O medo de parecer grossa, eu não falava. Ou o medo de chegar e falar, Rogério, você não confia no meu trabalho? O que é? Você quer passar para outra pessoa? Por ser sensível ao que ele estava falando? Eu engolia. E lá pela trilionésima vez que Rogério me perguntava novamente como estava o projeto, eu explodia. Num dia nada a ver. Num dia que ele, sei lá, citou assim, olha, aquele projeto, não sei o que lá, eu estourava. Aí não sobrava pedra sobre pedra. Aí o pessoal via a pior face, que eu acho que vocês não imaginam, que, assim, como é essa pior face de Andréia. E quantas não foram as minhas surpresas, que depois de vários fatos, por exemplo, como esse acontecerem, eu perguntar às vezes, quando eu aprendi definitivamente a falar, eu lembro que uma pessoa falou assim, olha, se precisar de ajuda com aquele projeto e tal, e eu com muita maturidade cheguei na pessoa e falei, olha, você não tá confiando que eu vou entregar o projeto, você tá um pouco insegura, e da pessoa falar assim, honestamente, não, perguntei por perguntar. Tava puxando assunto. E talvez Rogério, antes dessa explosão, estivesse sendo igual essa pessoa. Mas small talk. Às vezes a pessoa tá perguntando, ela nem tá querendo que você responda de fato algo sobre aquele projeto. Talvez só quer puxar um assunto. Não que não exista a pessoa que microgerencia. Mas se eu não comunico, eu faço as minhas interpretações. E as minhas interpretações, por mais que eu tenha criado ao longo da minha vida uma habilidade de ler pessoas muito rápido, eu já me equivoquei muito. Então esse é um problema na minha comunicação. Eu sinto, eu vejo, eu passo pela situação, pelo medo de ser mal interpretada, pelo medo de parecer grossa, por interpretações com muito sentimento e pouca racionalidade, eu vou lá, guardo pra mim e vou, obviamente, explodir lá pra frente com algo muito pequeno. Esse é um problema na comunicação. Então, eu engulo. Não sei como falar, não sei como me expressar, não sei como colocar essa sensação, esse feeling pra fora. Eu engulo. Mas eu tenho um outro problema na comunicação no mercado de trabalho. A que eu tenho verdadeiro pavor. A que eu nunca soube lidar muito bem. A pessoa prolixa. André, o que é uma pessoa prolixa? Vocês lembram do Zorra Total? Do Desenrola Carretel? Era basicamente assim, a pessoa tinha que falar, olha, o teu teclado aqui quebrou. E aí a pessoa chegava pra você, oi, tudo bem? Falou, como é que você tá? E a vida? Então, veja bem, eu tenho um negócio pra te falar, e assim, eu não sei que ponto isso vai te incomodar, eu não sei como isso vai afetar no seu trabalho, eu não sei se isso vai te importunar de alguma forma, porque, sabe, eu sempre penso numa forma de falar, às vezes, algumas coisas para as pessoas, de forma... O teclado tá quebrado. E aí, nesse episódio do Zorra Total, eles falavam, desenrola, carretel. Fala. Vai direto ao ponto. Meu Deus. Trabalhar com pessoas assim, pessoas confusas, que elas não conseguem sintetizar. Porque a capacidade de síntese, a capacidade de você colocar em poucas palavras um problema, uma solução, uma ideia, é uma pessoa que tá aqui. É uma pessoa que venceu no quesito comunicação. Porque ela sabe sintetizar muito bem a ideia. E aí você lida com essa pessoa que tudo que ela vai falar, bom, veja bem. A pessoa já é lenta para processada. Veja bem. Vamos lá. A pessoa ela quer formular a ideia enquanto ela tá pensando, enquanto ela tá falando, e eu tenho que ficar ali esperando
ela se resolver. Ou então aquela pessoa que ela quer falar tanto, ela tem uma necessidade tão grande de falar, que ela repete o que a pessoa disse. Nossa, eu trabalhei, uns tempos atrás, o líder falava, ele ia lá e falava de outra maneira, só que a mesma coisa que o cara falou, só pra ter voz, achando que falar demais é ser relevante. Então eu tenho esses dois problemas. Eu tenho o problema da pessoa que vai ter uma dificuldade de se comunicar e engole e faz suas próprias interpretações, explode de maneira indevida. E eu tenho aí o problema da pessoa que é prolixa demais, que é confusa demais, que não tem capacidade de síntese. Ela mesma ela não consegue formular uma sentença curta para comunicar o que ela quer dizer. Mas aí eu trouxe aqui alguns pontos para você começar a ajustar a sua comunicação e te ajudar mesmo, tá? Isso aqui é um episódio, talvez ele fique um pouco mais longo, mas é um episódio de ensino. É o tipo de episódio que você tem que ter salvo. Você vai pegar o link, você vai mandar para você mesmo, você vai deixar guardado. Quando você tiver problema no trabalho, tu vai voltar aqui no episódio. Qual é o número desse episódio aqui, ó? Nós vamos pro episódio 166 e você vai guardar. No episódio 166, eu preciso ouvir e reescutar ele quantas vezes forem necessárias. Então eu trouxe aqui 7 pontos para facilitar e começar a te ajudar na comunicação do seu trabalho. Primeiro ponto. Para pessoas coléricas como eu, é muito assim, ponto pacífico. Que uma pessoa clara, que uma pessoa objetiva, que uma pessoa sintética, que uma pessoa, assim, direto ao ponto, ela é tudo menos grossa. Tá? Não tô falando que não existem as pessoas diretas e grossas, tá? Não estou generalizando. Mas é ponto pacífico. Eu não tenho problema nenhum com pessoas assim, de entender que quando eu pergunto para uma pessoa que cor é a sua blusa, ela não vai dizer para mim, veja, pelo espectro onde eu estou vendo, na iluminação, de acordo com as 3 Marias alinhadas, mais o sol, não. Eu acredito que uma pessoa, quando eu digo que cor é a sua camisa, ela diz amarelo, é uma resposta inteira. Então vocês precisam amadurecer ao ponto de que você que não é essa pessoa clara e direta, que objetividade não é grosseria. Não é porque a pessoa não tenha uma small talk, não é porque ela não faça uma introdução, não é porque ela não tenha um oi, tudo bem, como foi a sua festa na fazenda no final de semana, que ela esteja sendo grosseira. Dentro do trabalho, sua vida fora dele, pouco me importa. E isso deveria ser para você também. Por isso funciona tanto na gringa. Eu tenho alguns amigos que são programadores e trabalham para fora. Não existe small talk. Não existe seu filho e seu cachorro. É bom dia, boa tarde. A pauta é essa, a gente vai resolver isso, pronto, acabou. Estamos no trabalho para trabalhar. Não é para fazer amigos, não é para fazer piquenique, não é para encontrar a sua alma gêmea. O trabalho, você está vendendo a sua hora por um valor. O seu conhecimento por um valor. Então tenham claro que a objetividade não é grosseria. Eu prefiro entender que quando uma pessoa ela é objetiva comigo, ela está respeitando o meu tempo. Porque o tempo que eu perco ouvindo uma pessoa que ainda está elaborando o que vai falar para mim, me enchendo de enrolação, não respeita meu tempo. Então uma pessoa clara, uma pessoa objetiva, ela geralmente organiza antes de falar. Não é aquela pessoa que tem que ser assim, eu tenho que ter uma resposta de bate-pronto. Às vezes eu preciso. Não consigo te dar uma opinião agora. Eu não tenho essa resposta para você agora. Do que olhar para você e ficar tentando puxar aqui na memória, no HD, uma possível resposta que eu não sei dar. Então, seja empática e seja assertivo. Isso é treinamento. Não sabe como responder? Diga, eu não consigo te responder isso agora.
Deixa eu organizar melhor para te trazer com mais assertividade? E assim, aqui a gente tem uma coisa de gênero, tá? Eu não sou a pessoa mais, assim, né? Não tô promovendo briga dos sexos, por favor. Mas, geralmente, as pessoas falam, né? Qual que é a diferença entre você ser uma pessoa assertiva e uma pessoa grosseira? Né? E o meme diz, o gênero. Né? Porque o homem, quando ele é direto, ele é assertivo. A mulher, quando ela é direta, ela é grossa. Aí adoro isso, sabe? Eu vendo, assim, já trabalhei com pessoas que tinham homens abaixo de mim que estavam sob o guarda-chuva de outros homens que eram muito, na minha visão, eram até grosseiros, mas ele era assertivo. Aí eu ia falar igual, era grossa. Tá vendo? Né? Qual que é a diferença aí? A gente sabe. A gente sabe. Não, porque a mulher tá histérica. Você entendeu? Então, procure. Você não precisa. Tenha isso na cabeça. Vocês não precisam ter todas as respostas o tempo inteiro. Se você não consegue organizar, se você não consegue concatenar as suas ideias, organiza primeiro e vai direto ao ponto depois. Segundo ponto. Aí a gente vai lá no problema do prolixo. Nem sempre a pessoa que fala mais é a mais ouvida. Na nossa ânsia dentro do trabalho, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser considerado, e aí a gente acha que estar com a mão o tempo inteiro levantada para falar, para dar uma opinião, para repetir o que foi dito, a gente acha que essa é a pessoa que vai ser sempre mais ouvida. A pessoa mais ouvida não é a que fala mais. A pessoa que é mais ouvida é a que fala melhor. E aqui eu tô falando de tudo. Uma oratória boa, uma dicção boa, mas principalmente, e pra mim isso aqui, ó, o profissional que tem essa habilidade sai na frente. Capacidade de síntese. O que é capacidade de síntese? Sintetizar no português, claro, é resumir, tá? Então é como se eu pegasse um texto e resumisse ele em 3 linhas. Ó, li esse texto inteiro aqui e o problema é esse. Para você ter capacidade de síntese, você precisa ter capacidade de interpretação. O que para mim nos dias atuais é um puta problema. As pessoas estão ficando cognitivamente, aí não sei se é por celular, o que é, mas as pessoas estão ficando cronicamente com problemas de interpretação. Tá difícil ser bem interpretado. Eu vejo que as pessoas, às vezes, eu acho que elas desligam o cérebro para ler algumas coisas. Ou assiste vídeo sem áudio e sem legenda, porque o que comentam e o que falam, para mim, é de uma falta de interpretação bizonha. E aí eu tenho um exercício ótimo para isso. Isso é exercício, tá? Capacidade de síntese não é assim, são poucos que nascem com esse talento natural, tá? Mas existem exercícios que eu posso fazer isso. E é exercício mesmo. Por exemplo, pega um problema que você tem, você tá tendo um problema no seu trabalho. Pega lá, sei lá, tá tendo um problema com o desenvolvedor e tudo mais. Tenta explicar esse problema em um tweet. Um tweet, ele tem caracteres limitados. Coloca lá em 3 linhas. Explica você. O problema que nós estamos tendo é piriri, pororó, nananana. Acho que é por causa disso, disso e disso. Não tenho certeza sobre isso e acho que podem ser soluções isso, isso, isso. Começa a fazer isso pra tudo. BO chegou na tua mão. A bomba chegou explodindo. Tchau! Chegou na Pera. Antes de eu resolver, de eu falar, de eu chamar meu líder, eu vou entender. Por quê? Sabe quem tem capacidade de síntese? Quem entendeu de fato o problema. Se você não entendeu, você vai enrolar, você vai pensar, você vai tentar ouvir e responder ao mesmo tempo. Tenha capacidade de síntese. Aprendam a interpretar problemas. Antes de passar esse BO pra frente, de incomodar a pessoa do lado, abre o BO. Quem é responsável por esta merda? Sou eu? Caiu em mãos erradas? Na minha alçada, posso fazer algo?
Qual é de fato o problema? Isso reflete um problema mais profundo ou este é realmente o problema? Quais soluções eu poderia ter? Essa tá descartada, essa não dá. Quem poderia resolver? E eu tô falando disso para microproblemas e maxi problemas. Porque quando você começar a olhar o problema destrinchado, de onde vem, se é a raiz, se é só um sintoma, quem é responsável, quem pode fazer, que soluções eu posso ter e quem é responsável, eu entendi o que é. Isso é, para mim, o profissional que ele desenvolve essa habilidade, ele tá anos-luz na frente. Não só pela comunicação, porque ele vai falar melhor, mas porque ele também vai resolver melhor. Terceiro ponto. Aprenda a nomear os teus sentimentos para você se expressar melhor. Tá? Por quê? Tem coisas que você vai querer dar nome, mas que de fato não é o que está acontecendo. Por exemplo, o teu time vai lá, os teus pares, ele vai lá, eles tomam uma decisão, eles resolvem que a partir de hoje não pode estacionar todo mundo no estacionamento da frente do trabalho, vai ter que ser lá no fundo. E aí eles chegam para você com a decisão tomada. Olha, a gente chegou numa conclusão aqui e vamos todo mundo estacionar lá no fundo. Ao invés de você já gritar, né? Porque eu fazia muito isso. Eu era essa pessoa. Uhum. Que absurdo! Que merda é essa que vocês estão fazendo? E aí leva pro coração. Aí vai almoçar já azedo. Já fica emputecido. Por uma garagem que mudou. E você não consegue entender como aquilo tá te dando tanto ódio, tanta raiva. Dá uma investigada. Porque às vezes o que te doeu não foi o estacionamento que foi lá para trás, mas o fato de terem te deixado de fora da decisão. Talvez você achasse até melhor parar lá atrás, lá na sombra, lá com mais tranquilidade. Mas o fato de você ter sido excluída da decisão te magoou e você não soube colocar isso para fora. Os meus maiores acessos de raiva e coisas que eu não concordei foram principalmente quando eu fui excluída da decisão. Eu sempre tive essa coisa do decidiram nas minhas costas, não me levaram em consideração, não pensaram em mim, essa coisa da exclusão. Eu tenho um quê muito forte com a exclusão. E aí eu pegava a birra das pessoas, e aí eu queria transgredir a regra, eu queria provar que aquela não era uma decisão acertada, porque eu não fui considerada na hora de decidir. Então aprenda a dar nome aos bois. Isso é de fato uma raiva porque é um absurdo mesmo, ou você ficou magoado por outra coisa? Quarto ponto. Isso aqui vai para você que é líder e vai para você que é liderado. Escute isso quantas vezes forem necessárias. Feedback, mas vamos falar brasileiro, feedback. Feedback não é desabafo. Feedback, repita comigo, não é desabafo. Feedback não é para você aliviar a sua emoção. Feedback é para alinhar relacionamento. Feedback não é ir lá para você me magoou. Não. Feedback é para acontecer onde uma pessoa coloca para fora, ao invés dela reclamar, ela vai comunicar o que precisa ser mudado. É por isso que tantas pessoas saem dos feedbacks com seus gestores mais confusas do que entraram. Porque a pessoa reclama, ela pontua o quanto tá magoada, o quanto tá entristecida, mas não sai dali de fato com uma solução para alinhar melhor aquela relação. Eu gosto de uma estruturinha de feedback que eu usava muito com o meu time, que era assim, ó. Tinha até na flechinha, eu levava isso para as reuniões, que era fato, sentimento, necessidade e um pedido. Então, se eu vou dar um feedback para uma pessoa, tá? Seja ali no one-on-one, seja
ela me mostrando um trabalho que ela apresentou, eu vou primeiro de tudo apresentar o fato. Por exemplo, fulano, quando aconteceu de você me comunicar um problema, então, quando você foi comunicar o problema que o teclado estava quebrado, então tem um fato, tá? Em seguida, um sentimento. Eu me senti um pouco, vou me inventar aqui, eu me senti um pouco magoado, tá? Me senti um pouco magoado porque você veio de uma forma meio ríspida, meio brava, como se eu fosse o responsável pela situação. Então, eu comuniquei um fato que eu senti na hora, e aí eu vou colocar uma necessidade. Eu preciso, para que nessa nossa relação, para que ela funcione bem, que das próximas vezes você me apresente o problema com menos animosidade. Que você venha mais calmo, para não ferir os meus sentimentos, tá? Aqui eu tô tentando ser o mais literal possível. Então eu expliquei o fato, o que eu senti com ele, a necessidade que eu tenho e por último eu vou fazer o pedido. Eu preciso, para ter uma boa relação e não me sentir mal dessa maneira, que na próxima vez você comunique este problema de uma forma mais tranquila, ou que você preencha um formulário. Então, um feedback, seja de um trabalho, seja para uma pessoa, eu preciso contextualizar, apresentar um fato, o que eu senti, a necessidade que eu tenho e como eu vou resolver, o pedido que eu tenho para resolver. Eu até coloquei a estruturinha aqui, ó. Quando aconteceu, fato, me senti, sentimento. Para mim é importante que, necessidade, você pode fazer diferente. Um pedido. Andréia, mas é a pessoa que tá me dando feedback e ela é confusa e ela tá aqui reclamando. Aí a gente vai entrar num ponto que eu costumo falar. Nem todo feedback, ele precisa ser aceito. Ele não precisa ser respondido de bate-pronto, mas ele não precisa ser totalmente aceito. Você pode dar um contra-feedback. Ir lá, pensar, estruturar, mostrar um fato. Olha, você me trouxe isso aqui, está me soando mais como uma reclamação. É algo referente ao trabalho ou o que você está sentindo? É algo sobre a minha entrega ou algo que você acha sobre a minha entrega? E aí você vai fazer perguntas para só sair dali quando você entender. Porque tem isso na comunicação. As pessoas, mas eu sei me comunicar, mas a pessoa que não sabe, então você não sai de perto até você entender. Como é que você vai pra sua mesa, a pessoa fez, ele me fez um pedido, nossa, mas parecia que ele tava tão confuso. Daí ele tá confuso, você fica confusa, e aí depois ele joga no teu rabo porque você ficou confuso e não perguntou pra ele. Só saia de perto se você tiver a certeza que você entendeu. Não importa se é seu chefe, você vai perguntar 20 vezes. Eu não estou conseguindo entender. Para eu te fazer uma entrega no nível que você está me pedindo, eu preciso entender e eu não estou entendendo. Parem de ter medo de cobrar que as pessoas também se comuniquem bem com você. Quinto ponto, ouvir faz parte da comunicação. Porque quando a gente fala de comunicação, nós estamos partindo do pressuposto que eu tenho alguém falando e eu tenho alguém escutando. Se eu, durante a fala de alguém, eu interrompo, se eu ouço pra me defender, se eu ouço pra vencer, se eu já ouço pensando no que eu vou falar pra sair por cima, então você não tá escutando, amor. Comunicação é isso. Eu vou deixar a pessoa falar, eu vou ouvir para entender, para, se for preciso, dar algum tipo de resposta. Penúltimo, isso aqui no trabalho, no relacionamento, mas no trabalho, linguagem e tom contam tanto quanto o conteúdo da mensagem. Mas o que importa é o conteúdo, não importa se a pessoa falou grossa. Conta. O tom que você falou, a linguagem que você usou, é só você ver. Se eu comecei a utilizar muito palavrão, se você vê, por exemplo, no meu comportamento, que eu tô com a mão espalmada no meio da tua cara, é que a coisa não tá muito legal. Principalmente no trabalho. Tá muito nervoso. Aconteceu algo que te tirou o chão, que você ficou ali besta, que você não sabia o que fazer, te deixou assim
Porque eu ficava assim, quando eu sentia muita raiva, eu via tudo vermelho, eu não sabia como responder. Mas aí eu respondia. Porque eu queria ter a última palavra, Se você está nervoso demais, você vai parar. Você vai respirar. Você vai reduzir a tua velocidade de fala, tá? A tua rotação. Você vai respirar, você vai tentar falar um pouquinho mais devagar e você vai falar como quem quer ser ouvida e não como quem quer ter a última palavra ou ser a vencedora. Não tá bem para responder? Vai pro banheiro. Vai tomar um café. Respira primeiro. Se puder esperar até outro dia, espere até outro dia. Pense melhor, sintetize melhor o que foi falado. Fale mais devagar e da forma mais limpa e clara possível. Se tá nervosa demais e se perde nas palavras, então fica quieta. Ah, mas ele falou e é injusto. Tem injustiças que a gente vai vencer num primeiro momento calada. Tem coisas que por si só vão se resolver se eu calar minha boca. Se eu parar de querer ficar tendo controle de tudo e deixar as coisas acontecerem. A verdade aparecer, porque verdade tem endereço. Ela volta para onde ela tem que estar. E por último, um dos grandes problemas enormes no mercado de trabalho. Eu não tô achando o momento ideal para conversar com a pessoa. Porque tal coisa aconteceu, eu precisava falar com ela. Eu não tô tendo o momento, a hora. Não existe momento perfeito. A gente cria o momento. Fulano, seguinte, eu preciso... Ontem aconteceu um negócio, pensei aqui bem. Eu preciso de 5 minutos com você hoje. Por favor, vê aí, coloca na tua agenda. Não pode passar de hoje, a gente precisa conversar. Conversas difíceis não se resolvem sozinhas. E aí a gente volta para o problema Andréia. Eu evitava as conversas difíceis, eu não achava o momento correto. Eu tinha medo de parecer grosseira, de não me comunicar corretamente, e aí eu explodia. E aí, meu amor, depois que explode, você perde a razão. Você podia ser a pessoa que estava mais certa no planeta Terra. Tu vai passar pela errada. Isso é fato. Você vai passar como errada da situação. Porque você super reagiu. Você tinha a situação no teu controle e você super reagiu. Eu espero de coração, eu quero trazer mais sobre esse tema aqui, mas que você escute com muita atenção. E mais do que isso, eu sei que às vezes você conhece alguém que tem esse problema na comunicação. Manda esse episódio para ela. O Michael é uma pessoa assim que às vezes eu tenho que domar muito a comunicação dele. Eu vou mandar esse episódio para ele escutar. Envia para essa pessoa. Às vezes é o teu marido, às vezes é o teu filho, às vezes é um amigo, às vezes é você. Compartilhe. Eu acho que as coisas se resolveriam muito melhor se a gente soubesse se comunicar. E não se esqueça de dar uma passadinha lá na Dona Insider, pegar um The Perfect Top pra vocês, pra gente ficar assim, ó, bem garotas, bem bonitas, bem basiquinhas, minimalistas e maravilhosas, chiques de bonitas. Um beijo e até a próxima.